Então Krishna, no encontro com as gopis, Krishna, ele está dizendo, você veio se encontrar comigo, mas por que você não colocou completamente o seu kajal, somente um lado, não os dois lados? Então a gopi disse, eu na verdade me arrumei, eu me ornamentei completamente para você, mas para ter o seu darshan eu não fui capaz de... Só pode colocar em um dos lados. Então Krishna, se você for até hoje, você vai ver que nesse local onde esse encontro aconteceu, Krishna ele pegou um pouco de kajal, ele passou no olho da gopi, depois ele colocou esse kajal em uma pedra, e até hoje em Vrindavana, se você for, essa pedra ela solta um kajal. Esse vilarejo se chama Anjan Gao. Anjan significa kajal. Kajal seria o lápis de olho. Então, todos os ornamentos das gopis são simplesmente para o prazer de Krishna. O que na verdade é a luxúria das gopis? Na verdade não é luxúria, é prema. Não é luxúria, é prema. Então quando você tiver prema, Krishna dará o darshan para você. Krishna ele é chamado de Makhanchor, o ladrão de manteiga. E qual o significado? Makhan, manteiga, também significa ma, como sendo não, e kam, luxúria. Ou seja, onde não há luxúria. Essas duas palavras. Ou seja, onde não há luxúria, há prema. O que Krishna ele rouba das gopis? Ele rouba o amor das gopis. O som da flauta entra no ouvido das gopis e ele rouba toda a riqueza das gopis que correm atrás de Krishna. Então ele, com o som dessa flauta, ele está dizendo que, gopis, tá vendo essa riqueza que vocês têm nesse coração? Eu estou roubando de vocês. E Krishna sai correndo. E o que as gopis fazem nesse momento? Elas começam a correr atrás de Krishna. Ele na verdade não é um ladrão. Ele é um dacoit. É como se fosse um assaltante. Você é um assaltante. Você assaltou essa riqueza na nossa frente. Que é a diferença do ladrão e a diferença do assaltante, né? Que o ladrão ele rouba escondido e o assaltante ele assalta na cara dura. Então Gurudeva está lendo esse Hastakam Braje Prasidam Navanita Choram. Qual o significado dessas palavras? Gokul.
Se apenas uma vez você se render a Krishna, então o que Krishna ele faz? Ele rouba os pecados dos devotos. Que tipos de pecados? Mahapapa, Atipapa. Existem muitos tipos diferentes de pecado. Muitos tipos de pecados. Pecados comuns, como você mentir, você matar algum animal. Isso é Mahapapa. É um outro tipo de pecado. Especialmente matar uma vaca é Mahamahapapa. E ainda mais grave do que esse pecado é você cometer ofensa aos pés de lótus de Shri Guru. Ou você ofender os pés de lótus de Krishna. Esse é o pecado mais elevado, maior dos pecados. Mas se você cantar os santos nomes do Senhor, de Deus, apenas uma vez, então você vai se livrar desse pecado. Os pecados das divas são como uma montanha imensa de pecados. Por quê? Porque vidas e vidas as divas têm cometido os pecados. Dhruva Maharaj Katha, quando ele foi para a floresta, quando ele estava andando, ele viu que havia uma pilha de esqueletos, de cadáveres. E ele perguntou: de quem são esses ossos? De quem são esses esqueletos? Então eles disseram aos Vishnudutas: Dhruva, isso é o esqueleto, os ossos de todos os de vidas e vidas com que uma pessoa ficou mentindo. Esses são os esqueletos que estão presentes aqui. Consciente ou inconscientemente a gente tem cometido pecados. Quando você anda, você está matando vários animais como formigas, insetos. Por isso eu estou dizendo, durante o período das chuvas, ou o período do inverno, na verdade, acho que é o período do inverno, existe um inseto que ele, bem pequenininho, branquinho, que ele fica andando pelo chão, e quando a gente anda, a gente esmaga esses insetos. Isso é um tipo de atividade pecaminosa. Quando você cozinha, o calor do fogo, muitos insetos pequenos são mortos ali. Isso também é pecado. Nós estamos respirando. Quantos insetos não entram pelo nosso nariz. Ninguém pode dizer: eu nunca cometi pecado. Porque nós estamos respirando e através dessa respiração estamos cometendo pecados. Qual é o remédio para essa situação, para esses pecados? Então Parikshit Maharaj perguntou isso para Shukadeva Goswami Pada.
नरक में जाकर के कैसे कैसे कष्ट आदि भोगते रहे, तेल की कढ़ाई में उसको डाल दिया। Quando nós vamos para o inferno, और अनेक प्रकार के nós ficamos lá por muito tempo em diferentes tipos de inferno, como você ser mergulhado em tachos de óleo fervendo. लोहे की एक स्त्री को बना देंगे और उसके Acredite você ou não, आग के भांति लाल लाल कर दिया है, और फिर उसको स्पर्श करा है। देखो जो लोग se você é uma pessoa pecaminosa ou luxuriosa no inferno, eles fazem você abraçar uma boneca de ferro incandescente. यदि कोई कहे हम तो ईश्वर छोड़ करके जा रहे हैं, तो उधर कैसे पाप भोगेंगे? कैसे? Algumas pessoas मृत्यु के पश्चात dizem que ao abandonar o corpo não é nenhum tipo de punição. Não. Yamaraj, फिर हमें क्या देता है? एक प्रकार से ele virá na corte de Yamaraj, शरीर को कहा जाता है ele vai de acordo com o seu या शरीर pecado, या अपना। ele vai te dar uma sentença, वो ele vai te dar esse corpo chamado Yatanam. केवल कष्ट कष्ट भोगना है। उसी प्रकार से É um corpo específico para essa situação, onde mesmo sofrendo, 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 você não morre. अनेक पापों के वर्णन कर दिया। इस पापों की कथा सुन करके परीक्षित Então por isso ele explicou sobre os diferentes tipos de pecados. महाराज रोने लगे। Ouvindo isso, Parikshit Maharaj ele começou a chorar. ये जीवों का उद्धार कैसे होगा? Como as divas elas irão जीव जितने बार se livrar dessa condição? जन्म ले उतने बार भी पाप करना, आप चाहें अथवा नहीं चाहें, पाप हो जाते हैं। Acredite você ou não, goste você ou não, você está cometendo muitos tipos de pecados. E você tem que pagar por isso. Novamente, você tem que ir para essa condição, para o inferno, receber punição. Depois novamente vir para esse mundo, você fica nesse ciclo. Então qual é o meio de liberação para essa condição? Como uma diva pode se livrar dessa condição? Ele perguntou isso para Shukadeva Goswami. एक बार भी भगवान के नाम हरे कृष्णा Se mesmo uma vez alguém cantar os santos nomes de Krishna, ela alcança isso. एक बार प्रभु के नाम लेने से सारे पाप, Apenas uma vez. ये तो बार बार नाम भी ले रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं, Cantando esse nome, क्या होगा? हैं? बस जो लीप हो जाए वो पाप से ela se livra disso. Mas se você canta novamente e continua cometendo pecados, então você não vai receber liberação. अपराध में है नहीं। कोई Isso é um tipo de não parada. पाप करे क्या बोले, नाम करने से पाप नष्ट हो जाता है। पाप Se você cantar, नाम भी करते हैं, अगर नाम então os pecados. एक बार अपराध कर Então, para essa pessoa, os santos nomes nunca vai se manifestar, que ela se apoia no cantar de santos nomes para cometer mais e mais atividades pecaminosas. बार बार नाम करे, उससे कहा जाता है नाम पर नाम। Ok, se você cometeu pecados e cantar os santos nomes vão destruir esses pecados. Mas se você cantar os santos nomes e continuar cometendo pecados, então você está tentando se apoiar na força do cantar dos santos nomes. सुखदेव गोस्वामी पाप Então isso é a parada, a ofensa. हजामी की, Shukadeva Goswami Pada disse para Parikshit Maharaj. ये हजामी Ele falou o Harikatha de Ajamila. नारायण राज्य और मृत्यु के समय जतन Narayana. अंत का राम नाम, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग सारा जीवन प्रयास करते जा रहे हैं नाम करने, किंतु देखो मृत्यु के समय भगवत नाम उच्चारण नहीं, नममनि जतन कराई अंत का राम नाम आवत नाम
तुलसीदास जी रामचरितमानस Tulsidas, बहुत सुंदर विषय पर ele está dizendo no Ramcharitmanas. यही तो बाली ने भगवान रामचंद्र से प्रार्थना कर प्रभु Bali, ele orou para Ramachandra: ó Prabhu, por favor, seja misericordioso comigo. मैंने जो गलत काम किया उससे मुझे उद्धार करो। Qualquer coisa ruim que eu tenha feito, por favor, me salve. और आपके दर्शन करते हुए Então, मेरा शरीर नाम लेते ही possa morrer cantando seus nomes e ter o seu darshan. Então, nesse momento, ele possa abandonar esse corpo. ऐसे चोर शिरोमणि को मैं बार बार प्रणाम Eu ofereço minha severência a esse ladrão novamente e novamente. और क्या चोरी करते हैं राधिका हृदय चोरम नवाम गुदांग श्यामल कांति चोरम पदासितामंच समस्त चोरम चोर अग्रगण्यम मुषम नमः Então, o Gurudev está lendo esse astakam. Esse ladrão, ele rouba até mesmo o coração de Radha. Navam. Ele roubou até mesmo a cor das nuvens recém-formadas. Uma vez que você vem aos pés de Lotus de Govinda, ele vai roubar tudo de você. Isso é como ele é muito misericordioso. Bhagavan está dizendo que vem e tome abrigo dos meus pés de lótus. Se você deixa tudo pelos pés de lótus do Senhor, o Senhor está dizendo: eu prometo que eu vou destruir todos os seus pecados. Bola Vrindavana Bihari Lal Ki Jai. Jai Jai Shri Ram. Jai Jai Shri Ram. Eu vou estar perguntando uma coisa. Os cristãos, eles vão para a igreja ao domingo e eles vão até Jesus Cristo e eles pedem perdão pelos pecados. Réu de primeira instância é aquela pessoa que vai ao juiz e o juiz ele pode dar algum tipo de concessão porque foi a primeira vez que ela cometeu uma ofensa. Então, acho que é a primeira instância. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Quando a pessoa é a primeira vez que ela vai ser julgada no tribunal, ela nunca passou por um tribunal antes. Então, se nessa condição você pode ser perdoado e você pode ser salvo. Mas se você continua cometendo ofensas novamente,
Então isso é ofensa. Até mesmo nesse mundo material, você pode ver isso, que se a pessoa comete uma ofensa a alguém, tudo bem, ela pode ser perdoada, porque foi a primeira vez que ela nunca havia cometido esse erro antes. Mas se uma pessoa continuamente fica cometendo erro, ela acha que é simplesmente porque ela vai ficar pedindo perdão, e ela vai ser perdoada, ela vai para a igreja todo domingo e ela vai ser perdoada. Então, esse tipo de siddhanta, esse tipo de filosofia que você vai todos os domingos e vai lá pedir perdão e vai ser liberado. Srila Gurudev, I think the main point is because they say we are nityabada, eternally we are fallen. They are saying only Jesus is perfect. We are fallen souls, so it's naturally we will commit sins. We cannot be perfect because we are fallen. Only Jesus is perfect, so naturally we will commit sins. Yes, this is their philosophy. They're saying naturally we will commit sins. Então eu estava explicando para Gurudeva que os cristãos têm essa mentalidade de que somente Jesus é perfeito. Então eles dizem que somente Jesus é perfeito e a natureza do ser humano é errar, é cometer pecados. O Gurudeva está dizendo que você não pode dizer isso. Você vai ficar simplesmente dizendo que Constituição. Então todo país tem a sua Constituição. Não é verdade? Você não pode dizer isso. Se você está assim, você está tirando uma onda ou você está assim de brincadeira com Deus, se você estiver continuamente pecando e toda vez vindo pedir perdão, isso não é uma coisa adequada. Se uma pessoa ela faz isso, ela vai te dar uma prisão perpétua se você ficar toda vez cometendo ofensa, pedindo perdão, comete ofensa, pede perdão, comete um crime, pede perdão, comete um crime. Alguma hora você vai acabar recebendo uma prisão perpétua. Você não pode fazer isso. A pessoa sai da prisão, aí novamente mata alguém, sai da prisão de novo, mata alguém, sai de novo da prisão, mata alguém. Então você Então qual é o benefício de tirar essa pessoa da prisão? Então, o Gurudeva está dizendo o quê? Tomar prasada agora. Então, em resumo, o pedaço que eu não consegui traduzir, o Gurudeva estava dizendo que esse tipo de filosofia que os cristãos têm não é adequada quando eles dizem que eles são condicionados ou eles são pecadores, ou a natureza do ser humano é ser pecador. Isso não é adequado. Isso nem mesmo nas constituições desse mundo existe. Isso, uma pessoa fica cometendo ofensa e continuar sendo liberada e cometer ofensa, ser liberada. Nem mesmo nesse mundo, nem qual é a constituição, em que país tem uma constituição que libera um tipo de pessoa que por continuamente cometer ofensa ela é continuamente liberada. Não, alguma hora ela vai acabar recebendo uma prisão perpétua. Isso é como você atirar, Gurudeva usou a expressão, tirar um sarro, ou você, né? Assim, você está se tentando fazer, na expressão popular, né? O juizado de bobo ou a corte de bobo, né? Que você está sendo liberado e novamente cometendo aquilo, isso não é adequado. Então as divas que vão para o Brahma Jyoti, elas estão como em coma. Então o Deva está perguntando, aquelas pessoas que vão para o Brahman, elas são como demônios, quem quer se imergir no Brahman? O Gurudeva está dizendo, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo, mesmo os demônios que são mortos por Krishna, eles vão para o Brahma Jyoti. Os yogis querem ir por si mesmo. Mas ainda assim eles vão para lá. O que acontece se você tem o desejo de ir para o Brahma Jyoti? Ninguém quer ficar na prisão, na verdade. Mas se você
quer ir para lá, o Gurudeva está dizendo, é como uma prisão, porque você está em coma nesse local. Ok, se você comete uma ofensa, o que acontece? Se você vai para a prisão e você não gosta de lá, então novamente você não vai querer ir para lá. Mas se uma pessoa quer ir, as pessoas que querem se imergir no Brahmajyoti, a sua inteligência é baixa, porque elas querem ir para o local onde estão indo os demônios. Tente entender o que eu estou dizendo. Quem vai para a prisão? Pessoas boas ou pessoas ruins? Não, pessoas ruins vão para a cadeia. Mas se alguém quer dizer, não, eu quero ir para a prisão onde estão as pessoas ruins. Como é que a gente pode dizer que essa pessoa é inteligente? Então, a inteligência dessas pessoas não é adequada. Então, essa não é a nossa filosofia Gaudiya Vaishnava de ir para o Brahman. Os Hitavadi, Mayavadi, eles também querem se imergir no Brahmajyoti. Então, no Vichar Gaudiya Vaishnava, qual é o Siddhanta? Se servir Bhagavan e não imergir no Brahman. Então, na situação mais pura da alma, ou seja, quando ela está livre de qualquer condicionamento, ela naturalmente é serva de Deus, ela tem a tendência de servir a Deus. Mas quando você deixa esse serviço, quando você deixa essa identificação de um servo de Krishna, automaticamente você pensa que você tem que, como por exemplo, se imergir no Brahman. Se você quer se encontrar com uma pessoa que quer se encontrar, se você se encontrar com uma pessoa que quer se imergir no Brahmajyoti, pergunta para ela se ela quer ir para a cadeia. O processo dos yogis é imersão no Paramatma. Eles querem se imergir no Brahman, no local onde não existe a mente. O Gurudeva está dizendo, a mente é o corpo sutil, não é? Esse corpo é grosseiro, feito de 5 elementos, e nesse corpo existe o corpo, né? É um outro corpo, que é o corpo sutil. Então tem o corpo grosseiro e o corpo sutil. Mente, inteligência, falso ego e Chitta. Então como é que você pode dizer que você é a mente? Porque na verdade a mente não tem conexão com a alma. A mente não tem nenhuma conexão com a alma, porque a alma ela é o corpo espiritual e a mente faz parte do corpo sutil, que ainda é material. Então qual é a identidade da mente? Desculpa, qual é a identidade da alma? A identidade da alma é servir a Krishna. Então qual é a swarupa da alma? É servir a Krishna. Mas se você não quer servir a Krishna, você quer fazer o que então? Então aí você vai para o Brahmajyoti e fica lá fazendo nada. Tem 2 tipos de linga. Se tornar uno. Na verdade, Jivatma e Paramatma, ou seja, a alma e a super-alma nunca se tornam unas, porque ela é uma parte parcela de Bhagavan. Você não pode se imergir, se tornar uno, ou seja, se você se fundir de uma forma onde você se torne uno com Paramatma. Ou seja, se tornar um, se fundir no sentido de você se tornar um. Então, esse copo está cheio de água. Se você colocar uma gota a mais de água, ok. Essa gota de água a mais foi misturada.
Que o Gurudeva está dizendo assim, o copo está cheio de água, tá até a boca. Então quando você coloca uma gota a mais, então essa gota, o que você colocou a mais, algo vai ser transbordado. O que eu estou te dizendo? Que na verdade não entendi muito, depois a gente pode pedir para Taruni fazer uma revisão dessa parte especificamente. O Gurudeva está te explicando o quê? Que a diva não pode se tornar una com o Paramatma. Ela é separada. Ela é uma parte parcela de Deus. A diva é eterna. Ela é eterna. Você não pode tornar a sua constituição, a sua identidade constitucional una com a de Deus. Ela vai ser eternamente separada. A sua identidade é eternamente separada de Deus. Olha, o Gurudeva está explicando de novo. Tá. Acho que eu entendi. O que o Gurudeva está dizendo é o quê? 2 copos não ocupam o mesmo espaço. Então ele está dizendo um exemplo do que? Se você coloca uma gota de água, vamos supor que um copo de água esteja cheio até a boca do copo, né? Ou seja, está no limite de cheio um copo de água. Então você pega uma gota de água e você joga dentro daquele copo. O Gurudeva está dizendo, naturalmente a água, né, ela vai entrar e ela vai sair, porque a capacidade é X. Ou seja, se a capacidade está no limite, automaticamente quando você jogar mais uma gota de água, essa gota de água vai entrar, mas ela vai transbordar e vai sair. Então, de acordo com a ciência, essa capacidade tem um limite. Por favor, quem estiver ouvindo, se conseguir me dizer se vocês conseguiram entender o que o Gurudeva está dizendo. Então, o Brahman, ele é ilimitado. O Brahman, ele é ilimitado, então não tem limite para ele. Mesmo que você coloque mais e mais e mais lá, não significa que você está se fundindo com aquilo. Porque as divas, elas são parte e parcela do Senhor. A parte não é igual ao todo, mas a parte pertence ao todo. A parte, ela pertence ao todo, mas ela não é o todo. Brahman, pessoal, ele é o completo. E as divas, elas são diminutas. O significado de Sanatana é eterno. Aquilo que é eterno. Sanatana Dharma, o que significa? A gente disse Hindu Dharma. Hindu Dharma, Sanatana Dharma. O que significa isso? Que esse Dharma é um Dharma eterno.
Então, Jiva é Sanatana, é eterna, e o seu dever ocupacional também é eterno, Sanatana Dharma. Por isso que os Palitas, ao ouvindo isso, eles querem dar sua própria interpretação, porque o sânscrito tem muitos significados. Então, o Devota está perguntando, o Brahm, ele é o que? Ele é uma refulgência de Krishna, não é? O Devota está dizendo sim. O Brahma Jyoti, ele é algo que está iluminando. Então, o corpo, ele tem uma áurea, não é? Você tem uma energia em volta do seu corpo, a áurea. Mas essa áurea, ela emana por algo pequeno, assim como posso dizer, por uma distância curta. Mas então, o Gurudev está dando esse exemplo da áurea. A áurea, ela vem do corpo. Não é que a áurea é o corpo. Ela também faz parte do corpo, mas ela vem do corpo. Então, da mesma forma, a gente não pode dizer que Krishna, ele é simplesmente o Brahma Jyoti, simplesmente uma iluminação. Porque, na verdade, essa luz, ela está vindo do corpo de Krishna. Então, você tem tanto a luz quanto o corpo de Krishna. Não simplesmente a luz. Então, tem 3 swarupas, formas de Bhagavan. Brahmeti Paramatmeti Bhagavanti Shalante. Bhagavan é a forma. Você tem o Brahm, que é a refulgência impessoal, é a refulgência do corpo de Krishna. Você tem Paramatma, que é Deus que reside no coração de todos. E você tem o Bhagavan, que é o próprio Senhor. E você tem as divas, que são partes do Senhor. Então elas não podem se tornar unas, se fundir. Ou seja, ela não pode se tornar Brahma. O Siddhanta, ele é diferente. Ele não é dessa forma. Essa filosofia que diz que a diva se torna Brahma, que ela se funde completamente com Deus, isso é incorreto. Elas são partes e parcelas diminutas do Senhor. Então as divas sempre serão diminutas. Então elas não entendem o sânscrito e querem dar um significado diferente. Porque de acordo com o sânscrito existem muitos significados. Então as pessoas, elas começam a dar significado de acordo com a sua própria mente. O Devota está dizendo, os Mayavadis, o que é certo? Então o Devota está dizendo, mas o que é certo? Porque os Mayavadis também está dizendo isso. Ou seja, os Mayavadis, eles defendem uma verdade, e os Mayavadis estão dizendo, a minha verdade é a verdade. E os Vaishnavas estão dizendo, a minha verdade é a verdade. Assim, o Devota está perguntando isso. Tipo assim, quem está certo? Porque os Mayavadis também dizem que eles estão certos, e eles estão dizendo que a interpretação deles é correta. O Devota está dizendo, a verdade é que nós somos servos eternos de Krishna. Qual é o Dharma da Diva? O Dharma da Diva é servir a Bhagavan. Mas se você quer tentar se emergir, nesse Brahma Jyoti, o que você vai fazer lá? Você não vai servir. Essa é a pergunta que você tem que perguntar a eles.
Eles não estão fazendo nada, eles estão simplesmente lá, inertes. Uma vez que você faça essa... Ou seja, eles não têm nenhuma filosofia. Uma vez que você se imergir no Brahman, não tem mais nada depois de lá. Ou seja, ela não vai fazer mais nenhuma outra atividade. Então, existe um pássaro que ele mora numa floresta. Isso não significa que ele se torna a floresta. Ele se mede na floresta ou não? Ou seja, ele se torna uno com a floresta? Não, ele está na floresta, então ele... Mesmo que ele esteja na floresta, não significa que ele virou a floresta. Linga significa imersão. Mas essa imersão não significa que ele se torna um uno. Se eles se imergem no Brahma, não há nenhum tipo de serviço quando eles estão lá. Qual é o Siddhanta Gauriya Vaishnava? Todos os Vaishnavas, as 4 Sampradayas, não só a Gauriya Vaishnava, mas as 4 Sampradayas, elas defendem isso. A diferença. Eles defendem essa mesma filosofia. Apesar de diferentes formas de apresentar a filosofia, as 4 Sampradayas defendem que a Jiva não pode se tornar uno com Deus. Então, no Brahma Jyoti, você não serve a Deus. Não pense a respeito da mente, porque você tem que pensar sobre a alma. Porque quando você for embora, a mente e o corpo ficarão aqui. Você tem que pensar a respeito da alma. Então existe o corpo grosseiro, o corpo sutil, e existe o corpo da alma. Então, se você vai além do corpo sutil, existe a alma. A alma tem um corpo. A alma tem uma raiz. A alma tem uma... Desculpa, na verdade não é raiz. A alma tem um corpo. Mas eles não querem aceitar o corpo da alma, o corpo sutil. Então, os Mayavadis, eles não querem aceitar a alma, o corpo da alma. Então existem essas duas verdades, a alma e a super-alma. Mas de acordo com Shankaracharya, existe apenas uma Atma. Ou seja, apenas um Brahman, de acordo com a filosofia de Shankaracharya. Então eles não aceitam a Jiva como sendo Atma. A gente aceita os dois, Atma e Paramatma. Então a filosofia deles é o quê? Todos nós somos Brahman. Por que eles estão dizendo isso? Então eles estão dizendo o quê? Que todos nós somos Brahmans e todos nós somos Deus, mas pela influência da ilusão, eles se tornaram almas nesse mundo. Entende? Isso é a filosofia deles.
Eles não têm essa palavra diva que significa alma. Eles nem têm essa palavra. Para eles não existe essa palavra, porque para eles todos são Deus. Ou seja, eles dizem que existe Brahma e nós somos Brahma que nos tornamos iludidos. O que eu estou dizendo é de acordo com a filosofia deles, não com a nossa. व्यवहारिक माने मतलब Então, o Buda usa uma palavra que está dizendo que Vavarik Brahma, ou seja, Brahma que veio para o mundo material. Então, o Shastra diz que existe somente um Brahma. Então, aonde tem essa concepção deles? Onde está isso no Shastra dizendo que existe um Brahma material? Porque o Shastra diz que existe somente um Brahma. Então, onde que vem essa ideia de que existe um Brahma que está no mundo material? Então, as pessoas elas ficam indo daqui para lá. Então, elas ficam ouvindo isso e ouvindo aquilo. Então ela está dizendo que você veio para esse mundo, você tem que sofrer. Se você se imagina nesse Brahman, então você não vai sofrer mais e nem vai desfrutar. Essa é a filosofia deles. Nadukam, sem alegria, sem sofrimento. Nada, zero. Sunyavada, essa filosofia. Essa é a filosofia deles. Se tornar tudo zero. Shila Gurudev ki jai.